mais um capítulo, né? A mais um episódio. Hoje vamos ao episódio 16 e o capítulo é o 9, que trata sobre a áurea. Áurea, as irradiações da alma humana. Para você que está chegando hoje aqui no canal ou está acessando esse vídeo, né? Pela primeira vez, nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, esse livro do autor Robson Pinheiro, na verdade pela mediunidade do Robson Pinheiro, porque é uma obra mediúnica. E a Medicina da Alma é um livro que trata sobre as terapias integrativas, de que forma que a espiritualidade maior vê as terapias integrativas, né? De que forma que a espiritualidade dá assistência aos humanos, né? Em estado de adoecimento físico, mental, emocional e espiritual, tá certo? Então, se você está interessado, continua aqui para a gente fazer essa leitura. Então, vou começar a ler. Em algum momento eu vou fazer algum comentário. Só que lembrando, o objetivo aqui é a leitura mesmo na íntegra. Vamos nós. Todos os corpos existentes no universo, sem exceção, desde aqueles que são conhecidos do homem na Terra, até aquelas formas ainda por ele ignoradas, em todo ser em que palpite a alma da vida, o princípio inteligente ou a consciência, em qualquer fase da evolução, irradiam uma atmosfera fluídica em volta de suas próprias individualidades, caracterizada por uma rica variedade policrômica, com cambiantes que variam intensamente, constituídos de irradiação de diversas camadas do corpo espiritual ou psicossoma, conhecidas com o nome de aura. Essas irradiações são, por assim dizer, a marca ou selo do espírito. Por isso é que se torna impossível esconder cada um seus sentimentos e suas qualidades, por se acharem expressos nas variadas camadas áuricas e patentes à visão dos espíritos esclarecidos. Além disso, normalmente acessível à sensibilidade dos videntes, pode-se percebê-la através de alguns métodos desenvolvidos para o estudo de suas vibrações. A áurea constitui-se também num refluxo natural da consciência espiritual, estampando através de suas combinações de cores as manifestações de espiritualidade ou as degradantes imagens da perversão do ser. Durante as vivências do espírito, espelham-se nas irradiações da áurea todos os seus vícios ou virtudes adquiridos ao longo da sua jornada evolutiva, inscrevendo-se nas células sutilíssimas do perispírito, tanto as nobres e elevadas vibrações de altruísmo, quanto as mais negras e abjetas manifestações de um caráter doentio e pecaminoso. Aí aqui em pecaminoso tem a nota 48. Nota 48. Pecado é um termo usado geralmente em contexto religioso, descrevendo qualquer desobediência à vontade de Deus, expressa em suas leis. A palavra se origina do grego amátia, que significa erro, no sentido de errar ao tentar atingir um alvo. A palavra foi usada também por Aristóteles em sua poética, no estudo de literatura, mas especialmente na tragédia grega. A armátia é um erro de julgamento do herói que leva a uma catástrofe. O personagem age visando a um objetivo, mas erra o alvo, transgredindo certas regras. No nosso contexto, não vamos entender pecado ao gosto de igrejas.
emitindo julgamento de valor sobre o que consideramos falta. Preferimos compreender pecado como um erro de juízo, muitas vezes desvio à imaturidade, à imaturidade existencial, que leva os indivíduos a, não raro, deliberar-se contra a própria vida, nos pequenos atos cotidianos. Assim, podemos entender como pecado os pensamentos, atos, omissões que contrariem o equilíbrio, a harmonia, que lesem a consciência alheia ou a própria consciência, que nos afastem do caminho da felicidade. Vamos voltar então para cá. Continuando aqui. O psiquismo em evolução, através das diversas exteriorizações no mundo fenomênico das formas, emite pelas suas vibrações uma atmosfera mais ou menos sutil, que impregna o éter cósmico com as suas peculiaridades. Constitui isso um registro de toda a vida, pelo qual os espíritos superiores têm acesso ao passado espiritual, como numa fita métrica de alto potencial de registro. Através do estudo das energias da áurea, nossos irmãos podem obter mais detalhes a respeito das formas de pensamento, das criações fluídicas e dos clichês mentais, podendo esse estudo contribuir grandemente para a medicina do futuro, quando os homens de ciência utilizarem o elemento psíquico como fonte de diagnóstico ou como objeto dos tratamentos que se realizarão em bases energéticas. A fotosfera iridescente que circunda o organismo humano se constitui de elementos psíquicos e etéricos e manifesta-se a partir de processos intraatômicos desenvolvidos na intimidade das células astrais, que compõem o psicossoma. Portanto, a aura torna-se a manifestação anímica do espírito, que se mostra em maravilhoso policrosmismo, para expressar sua elevação ou sua embrionária condição evolutiva, em sua variada coloração e em seus efeitos rutilantes. Conseguimos identificar o espírito pela aura, em qualquer lugar em que se localize no infinito da criação. O estudo das energias da aura é por demais importante para que dele se descuide. Aquele que se interessa pelo estudo das manifestações psíquicas deveria ampliar mais seu conhecimento a respeito dessas energias, que fornecem a identificação segura dos seres que habitam os dois planos da vida. Lamentavelmente, os nossos companheiros espiritistas e espiritualistas, de um modo geral, trocaram o maravilhoso laboratório da ciência experimental pelas interpretações místicas dos fenômenos, acomodando-se com as conquistas já realizadas no passado por eminentes pesquisadores, talvez julgando haverem esgotado o material de pesquisa, o que os faz se perder nos labirintos sombrios da ignorância e do misticismo. Acontece com frequência, por exemplo, de pseudos médios videntes que presumem ver as irradiações da aura emitirem suas interpretações pessoais, mística e sem bases científicas, a respeito de algo de que pouco se conhece, menos na teoria. Vou dar uma pausazinha, porque vocês viram que eu passei 2 folhas. Por quê? Eu queria completar a palavra, né, para não ficar cortada. E olha, gente, aqui é a figura, tá? Aqui mostrando, ó, uma figura, um homem, né, um rapaz. E aqui, ó, ele mostra os chakras. Estão lembrados que a gente leu sobre os chakras? Pronto, ó. Os chakras, eles vibram em uma cor, né? A gente já tinha visto, né, a cor dos chakras.
Mas além dos chakras que vibram em uma cor, né? De cada um tem a sua cor, também tem, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esses feixes de luz ao redor do corpo, né? Isso aqui é o que o autor aqui tá chamando de aura, né? Ele e outros autores, né, chamam de aura. Então, a aura é como se fosse a nossa identidade vibracional. Cada pessoa tem a sua. E dependendo de como a gente esteja vibrando, pensando naquilo que a gente está alimentando, nos nossos pensamentos, no nosso íntimo, a nossa aura fica com a iluminação mais apagada, mais clara ou não. Tá? Alguns também conseguem ver cores na aura, né? Por quê? Porque cada emoção tem uma escala, né? Tem um rex e também se apresenta com uma cor. Tá bom? Tem até uma máquina fotográfica, a máquina fotográfica de Kirlian, que consegue, né? Quem tem a máquina consegue bater a foto de outra pessoa, né? E ao revelar consegue ver a áurea, né? E acho bem interessante, né? Para quem consegue adquirir essa máquina. Vamos ler aqui, ó. Áurea em desequilíbrio intenso, cujos reflexos foram captados através da bioeletrografia. As aberturas na camada corona da aura devem-se a conflitos emocionais intensos. Tá vendo aqui? Ele tá dizendo, ó, que aqui, ó, aqui para cima, tá vendo aqui, ó? Essas aberturas, esses espaços aqui, ó, se dá por conflitos emocionais intensos. As luzes brancas indicam a presença de parasitas energéticos, que lentamente minam as defesas imunológicas da aura. Esses indivíduos, por certo, se apresentam completamente desvitalizados. Eita, gente. Tá aqui, ó. Ele botou foto Kirlian. Tá vendo aqui? Foi batida, essa foto foi batida pela máquina, né, de fotográfica Kirlian. Kirlian, lembrando que é o nome do descobridor, né? Da pessoa que descobriu e montou essa máquina. Eu não sei se ele é esse cientista. Ele é brasileiro, vou até pesquisar. Então, continuando aqui. Por meio do estudo sério e metódico sobre as energias da aura, poderão meus irmãos no futuro detectar tanto os desequilíbrios psíquicos, emocionais ou físicos, quanto os estados superiores da consciência, estados alterados de consciência ou simples enfermidades no veículo periférico de manifestação no corpo físico, são igualmente perceptíveis pela áurea que se irradia em cada um. Cabendo, no entanto, a meus irmãos se dedicarem mais intensamente ao estudo e ao entendimento. Gente, só para dizer, ó, eu trabalho com a biorressonância. Quem é meu cliente aqui sabe, né? Que a biorressonância, eu trabalho com ela já há 2 anos. E assim, é bem interessante, né? Um aparelho que mede a energia, né? Bio de vida, ressonância, né? Da energia que ressoa em cada órgão e também na consciência, né? Esse que eu trabalho com ele, o software já capta, né? Já consegue captar o estado de consciência, ou seja, eu consigo ajudar melhor o meu cliente. Porque dependendo do estado de consciência dele, ele vai desenvolver algumas doenças ou não. Porque dependendo do estado de consciência, né, do meu cliente, o aparelho já vai indicar, vai dizer quais são as doenças que ele pode desenvolver no corpo físico. Então, é um aparelho que ele foi desenvolvido para trabalhar na prevenção, né? Porque as doenças a gente deixa para os médicos, né? O terapeuta, ele cuida das emoções, dos desequilíbrios energéticos, porque, gente, o último corpo é o físico. Vocês sabem, né, que a doença, quando ela vem se desenvolver ou se manifestar no físico, desculpa, é porque já passou pelos outros corpos, já passou pelas outras camadas.
Então, uma coisa que o Espiritismo nos ensina é que a doença é uma oportunidade de cura para o espírito. A doença é a grande oportunidade da gente se limpar, né? Da gente expurgar aquilo que foi criado lá nos outros corpos, seja ele espiritual, mental, emocional, energético, né? Então é isso. O aparelho foi desenvolvido, de biorressonância foi desenvolvido para prevenir, antes que se desenvolva no corpo físico. Vamos aqui. É interessante que desenvolvam métodos de análise e de experimentação, a fim de descobrirem as leis que regulam a fenomenologia psicoenergética. Nos termos atuais, quando a ciência espírita está definitivamente estabelecida sobre o alicerce inamovível de seus postulados, impõe-se a cada um o dever de divulgar os fatos sobejamente provados e catalogados a respeito das manifestações da alma, preparando o homem para a sua integração cósmica na realidade da vida. Agora vamos para as perguntas e respostas desse capítulo. A primeira pergunta. Nos trabalhos de pintura mediúnica, dizem que os pintores realizam curas através das cores empregadas nas telas. O que diz o irmão sobre isso? Resposta. Lê do engano. Não basta que um espírito se manifeste através da pintura mediúnica para que ele seja conhecedor do energismo das cores. Para isso é necessário que, na espiritualidade, seja um profundo pesquisador dessa área. Na maioria das vezes, o pintor desencarnado só conhece mesmo da pintura das tintas, da mistura das tintas e do uso dos pincéis, sem ter a mínima noção de qualquer influência da cor. São pintores e não estudantes de cromosofia. O que esperam deles? Existem sim um certo misticismo desenvolvido a respeito do assunto, por médios e dirigentes de reuniões mediúnicas, que tentam transmitir a ideia de que certos espíritos que por eles se manifestam têm certos conhecimentos que nem eles conhecem, que nem eles reconhecem, possuir. É o desejo humano de aparecer e de dizer que algo diferente acontece com a sua mediunidade. Aí mascaram-se de toda sorte de artificialismos que enganam aqueles que não gostam de estudar e se comprazem nas explicações baratas e descabidas de médios e espíritos irresponsáveis. Vamos agora para número 2, pergunta 2. Quer dizer que nesses trabalhos de pintura, os artistas desencarnados não realizam outra coisa que não a demonstração de sua arte póstuma? Resposta. O assunto é por demais complexo para que se esgote nessas páginas que trazemos a meus irmãos. Mas podemos afirmar que existem outras equipes com conhecimentos especializados que trabalham numa sessão mediúnica e que podem se utilizar de inúmeros recursos para o auxílio aos necessitados. Em muitos casos, os espíritos que se utilizam da mediunidade para demonstrar sua sobrevivência após a desagregação celular continuam com seus problemas sem solucionar e presos a dificuldades que trouxeram da vida física, dos quais ainda não conseguiram se libertar. Malgrado as opiniões de alguns médios ou orientadores, eles necessitam desse trabalho como uma terapia para externarem suas ânsias, dificuldades íntimas e angústias, que ainda trazem impressas em seu psiquismo, mesmo após o decesso físico. Não são santos nem anjos.
são apenas espíritos de seres humanos que têm suas limitações e, como muitos, precisam da caridade de médios abnegados, a fim de se exprimirem da forma que lhe convém, sem, contudo, deterem nenhum conhecimento específico ou força mágica que resolva os problemas de meus irmãos. Agora a pergunta número 3. Nesse caso, como devemos ver os conselhos de alguns médios ou espíritos que dizem que este ou aquele quadro pintado pelos espíritos devem ser colocados na parede para energizar o ambiente e que são feitos para a cura de alguns companheiros? Se tal opinião partir de pessoa séria, altamente comprometida com as questões doutrinárias, podemos pensar que se trata de falta de estudo ou de orientação correta, pois muitos assim falam sem conhecimento fundo do assunto, e para evitar inconvenientes, o que acaba sendo mais lamentável ainda. Outros fazem tais afirmações por excesso de misticismo e por deixarem conduzir os espíritos ignorantes, além de descobrirem a lógica e o bom senso dos postulados espíritas. Em qualquer caso, é bom que se estude mais Kardec, pois apenas substituem os populares santinhos e altares da antiga igreja por quadrinhos ou pinturas mediúnicas que se colocam na parede. Dizem trazer certos benefícios para os moradores. Continua sendo misticismo, só que muito mais sério, pois que compromete o caráter do espiritismo e da mediunidade. A pintura, como qualquer outra expressão da mediunidade, é uma forma de demonstrar a sobrevivência do espírito, sua imortalidade e influência no mundo corpóreo. Por isso mesmo deve ser amparada em suas manifestações, sempre sob a orientação lógica e coerente da doutrina espírita. Deixamos aos especialistas do além as tarefas relativas à cura ou ao tratamento espiritual, juntamente com a tarefa de pintura ou outra modalidade mediúnica. Trabalham diversas equipes de espíritos que, no presente caso, podem ser aqueles que se comprometeram com a ciência médica espiritual e no momento em que os artistas realizavam sua atividade pictográfica, utilizavam-se de elementos fluídicos fornecidos pelos companheiros encarnados e de várias outras partes da natureza, a fim de ministrarem o socorro necessário a quem dele precise. O trabalho é por demais amplo, e como somos várias equipes espirituais, unimos-nos sobre a orientação do alto, para atingirmos uma finalidade comum. Assim como nós não sabemos utilizar tintas ou pincéis para realizar alguma demonstração artística, igualmente os artistas, em sua grande maioria, não têm noção a respeito de terapias alternativas que possam beneficiar meus irmãos. Muitos são mais necessitados do que vocês. E assim, cada equipe irá realizando a sua atividade, auxiliada por outras. A menos que o espírito tenha alguma experiência na área da ciência médica. Qualquer indicação nesse sentido poderá ser questionada, o que é aconselhado pelo insigne codificador da doutrina, pois em questões espirituais não devemos aceitar informações sem base séria ou sem pesquisa que satisfaça a razão e o bom senso. Pronto, gente, terminamos esse capítulo, tá? O capítulo 9 sobre a aura, né? Vamos deixar, então, para voltar na próxima semana com o capítulo 10, tá certo? Que é sobre tratamentos espirituais e reuniões especializadas. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a você
por ter chegado até o final dessa leitura. E eu vou lembrar você para dar seu like. Se você acompanhou, se facilitou a sua leitura, eu peço que dê seu like, tá bom? Manda também para quem você sabe que gosta e tem interesse de leituras como essa. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Para receber a notificação de quando a gente colocar o próximo vídeo. Ah, lembrando, me siga, se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram. Vai só procurar por @terapeuta Eliana do Vale. Tá certo? Então, encerro por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima semana.